Quais os benefícios do método Pilates e suas contraindicações para quem tem hérnia de disco? Você deve estar se perguntando: contraindicações do Pilates para quem tem hérnia de disco? Isso mesmo, e você vai descobrir se você ficar comigo até o final desse vídeo. E antes da minha vinheta, como sempre, deixa para mim aqui nos comentários se você faz o método Pilates, se você tem hérnia de disco, conta para mim a sua história. Eu vou adorar conhecer você. Muito bem-vindo, bem-vinda, gratidão sempre por você estar comigo aqui, pela sua interação, pelo seu engajamento. Isso ajuda muito o canal a crescer e eu consigo continuar ajudando você e também outras pessoas. Hoje nós vamos falar sobre o Pilates. Muito tempo que eu não gravo um vídeo sobre o Pilates e é um vídeo diferente. Tem um vídeo muito antigo aqui no canal, campeão de visualizações. Vou deixar para você aqui na descrição, que é um vídeo muito antigo, logo quando eu comecei, em que eu falo quais os benefícios do Pilates. Hoje eu vou direcionar ele para a hérnia de disco, porque eu sinto que é a dor dos meus inscritos. As pessoas pesquisam muito no YouTube tudo que ajude a hérnia de disco, tudo que é voltado à atividade física, ao movimento, a fortalecimento. Então, é uma patologia que acomete muitas pessoas e, infelizmente, ela é incapacitante. Então, eu acredito que por isso que as pessoas tenham tanto essa fome de conhecimento e muitas estão desesperadas, porque querem fazer exercício, muitas param a sua atividade por ter essa patologia. E muitas procuram o Pilates. Ele é indicado assim que a pessoa descobre que tem hérnia de disco ou basta ela ter uma dor na coluna, ela já é encaminhada para o método. E muitas vezes pelo próprio médico ortopedista, como se o Pilates fosse um tratamento. Ele não é um tratamento, ele é uma atividade física, como qualquer outra atividade. Por que ele não é tratamento? Para eu tratar algo de verdade e não apenas mascarar, ficar só em efeito, eu preciso avaliar o indivíduo. Eu preciso descobrir todos os comos desse indivíduo. Como que o corpo dele fez para chegar na doença, para chegar na patologia. Se eu não tenho essa avaliação, se eu não tenho esse conhecimento, esses dados analíticos individuais, eu não tenho como tratar essa pessoa. Eu vou ficar só no sintoma. Então eu fortaleço um grupo muscular numa regra geral, de uma maneira generalizada, porque eu acredito, eu aprendi que aquele exercício tem um poder muito grande de fortalecer a musculatura lombar, paravertebral. E logo, se essa pessoa, que é meu paciente ou meu aluno, que está fazendo Pilates comigo, tem uma lombalgia, eu acredito que esse exercício será bom para ele. E não é bem assim. Por isso que nós vemos as pessoas tanto entrarem na sala de musculação com treinos que não são baseados nessas informações individuais, nesses dados analíticos, como também salas para fazer Pilates e elas saírem piores. Por quê? O treino que está sendo passado, ele está sendo voltado numa regra geral, de uma maneira generalizada. Então, quando eu vou elaborar um treino de um paciente da minha clínica ou das consultas online, que eu faço muitos atendimentos online, principalmente por inscritos aqui do canal, eu vou avaliar o exame desse paciente, a patologia, o quê, e vou somar isso ao mais importante, que é a avaliação biomecânica, a avaliação cinética disfuncional, ou seja, a avaliação dos comos. Como que o corpo dessa pessoa fez para chegar na hérnia de disco? Eu vou explicar para ela tudo o que está acontecendo, por que ela tem e como que ela vai tratar com os melhores tratamentos, e eu vou elaborar o treino em cima disso. Eu vou escolher exercícios que não favoreçam as disfunções biomecânicas, cinéticas, disfuncionais que levaram ela a desenvolver essa hipermobilidade nesse segmento vertebral até que gerasse uma fragilidade no disco e, como consequência, uma herniação. E até muitas vezes o sintoma que ela está apresentando, porque tem paciente que não tem hérnia de disco,
E tem quadros terríveis de dor na coluna, porque são disfunções posturais, nada é do nada. Então a gente tem que avaliar os comos para poder elaborar um treino e para fazer um tratamento e corrigir esses comos, porque tem que corrigir. Enquanto esse veículo, esse carro, que é o corpo do paciente, não for alinhado e não for devolvido a ele o equilíbrio mecânico, ele vai continuar procurando compensações para tentar voltar ao equilíbrio. E é por isso que a pessoa hoje tem uma hernia de disco lombar, amanhã tem uma na torácica. Muito comum a pessoa ter hernia de disco lombar e ter problema no quadril também, desenvolver bursite trocantérica, desenvolver tendinite glútea, porque tudo é conectado. Uma disfunção vai somatizando em próximas. Um como vai levando a outros comos, porque o nosso corpo ele foi feito para buscar o equilíbrio o tempo inteiro. Ele fica tentando, e como ele não recebe ajuda, porque ninguém está avaliando o motivo de eu ter esse problema, eu estou só mascarando. Então a causa número 1 que faz uma pessoa entrar numa academia ou ir para o Pilates e sair pior é porque não existiu avaliação dos comos. Até porque quando o paciente vai fazer uma atividade física, não é um tratamento, é uma atividade física. A gente só tem avaliação dos comos quando o profissional tem as duas profissões, como eu, que é o meu trabalho, quando eu elaboro um treino personalizado, aliado a essa pessoa com hernia de disco, ou com artrose, ou com as inflamações que ela tem articulares, tirando ela de um treino sabotador, ou eu estou fazendo um tratamento. Já vou fazer um tratamento de RPG, de posturologia, de osteopatia, em que essas avaliações são feitas. Então, todo tratamento, para que seja curado de maneira efetiva a patologia, tem que ter avaliação dos comos. Então, por isso que o Pilates não é um tratamento, ele é uma atividade física, como outra atividade, como, por exemplo, a musculação. E ele trabalha muito a mobilidade articular. Então, quando um paciente está apresentando dor, está em crise de hérnia de disco, já tem a hérnia de disco, está numa crise, por exemplo, de uma artrose articular no quadril, uma bursite trocantérica, uma inflamação de bursite no ombro também, é um paciente que está em processo de hipermobilidade, porque a lesão ela vai se instalar onde existe hipermobilidade. Então, se eu entrar com exercícios de fortalecimento que está gerando mais tensão na musculatura, que já está tensionada, provocando dor, essa musculatura já está ativando mecanorreceptores, que são receptores musculares, são componentes neurais que trabalham como mensageiros, mandando informações para o sistema nervoso, ativando a atividade nociceptiva, que é a capacidade que o cérebro tem de perceber um perigo, de perceber que existe algo errado no corpo do paciente, na biomecânica ou na fisiologia. O cérebro tem o quê? Uma resposta. Ele envia para aquela estrutura o que precisa ser enviado. E muitas vezes são mais hormônios do estresse para preparar essa pessoa para lutar e fugir, ativando ainda mais o sistema nervoso simpático, porque a musculatura já está tensa e ele não consegue distinguir que aquela tensão muscular é derivada de uma disfunção de hipermobilidade dentro de uma hierarquia de tecidos, em que o nervo escraviza o músculo e o músculo escraviza a articulação. E a inervação sai da coluna. Então, quando a gente começa a entender neurofisiologia, biomecânica, cinesiologia, anatomia e avaliar o paciente de maneira integrativa, a gente chega nos comos. E a gente começa a entender quando é a hora de entrar com tal atividade ou não. Um tipo de manipulação, um tipo de tratamento, quais são os tratamentos mais indicados. A pessoa precisa ser avaliada de maneira individual. Então, o Pilates, ele é uma atividade física muito importante, que traz muitos benefícios, sim, mas ele não é um tratamento e ele é contraindicado em pacientes com dor, pacientes que têm dores incapacitantes, que a dor, numa escala da dor de 0 a 10, que nós chamamos de EVA, em que 10 é muita dor e 0 é nada, é um paciente que já apresenta uma dor acima de 6. É um paciente que acorda travado, é um paciente que principalmente tem dores irradiadas, uma dor que começa na coluna e irradia. Ou seja, é um corpo que está me dizendo que na hierarquia de tecidos existe disfunção muscular, que existe disfunção vertebral, que os mecanorreceptores já foram ativados e é um cérebro em estado de alerta. Eu vou piorar esse paciente, não é momento de fazer pilates.
Pilates. Não é o momento, até porque ele não é tratamento. Se você tiver que escolher um tratamento para corrigir os seus comos, que é isso que nós consideramos como tratamento, as causas, tratar causa e parar de remediar sintoma, você vai escolher o método RPG, Reeducação Postural Global. Ele vai atuar em todos os seus comos, as disfunções posturais, os desvios na coluna, vai equilibrar a cadeia anterior com cadeia posterior, ele vai começar uma avaliação analítica segmentar, detalhada, começando do seu captor podal, que é dos seus pés até a sua cabeça. É uma avaliação completa que avalia até a sua ATM. Você pode fazer o Pilates, sim, depois que você estiver bem, uma escala da dor de uma EVA de 4 para baixo, não tem mais dor irradiada, não tem dor incapacitante, não acorda mais travado, já tem os movimentos livres, já passou por tratamentos analgésicos e anti-inflamatórios. Eu indico muito procurar um fisioterapeuta que trabalhe com acupuntura e com terapia manual, para que essa hierarquia de tecidos seja respeitada e seja exercida de maneira profunda, atuando também na fisiologia do paciente, principalmente na química cerebral, favorecendo a reparação desse tecido, na produção dos hormônios analgésicos e anti-inflamatórios, das substâncias endógenas. Depois que você passou por isso, pode associar com a acupuntura, terapia manual, os aparelhos anti-inflamatórios da fisioterapia, ultrassom, laser, TNS, infravermelho. Você já passou por isso? Aí sim, você pode começar o Pilates, mas o tratamento de base é o RPG, você vai complementar com o Pilates. Então ele vai melhorar a sua força, coordenação motora, propriocepção, que é a capacidade que o cérebro tem de identificar todo o seu corpo no espaço, no ambiente, dentro da sua biomecânica no geral. Vai aumentar a sua consciência corporal, o seu equilíbrio, a sua autoestima. Vai melhorar a sua postura, com certeza, mas não vai tratar, porque não avaliou os comos e não tem técnica para corrigir desvios, assimetrias e compensações posturais. Nem terapia manual para corrigir bloqueios articulares. O RPG tem tudo isso. Técnicas para corrigir escoliose, posturas específicas, terapia manual, liberações miofaciais, técnicas de correção de mobilização articular. É um tratamento completo, tá? Então, eu deixo bem claro nesse vídeo quais são as indicações do Pilates e quais são as contraindicações, e nós focamos na hernia de disco, porque eu sei que até hoje as pessoas são encaminhadas para o Pilates quando tem dor, quando descobrem uma hernia de disco. Elas não têm o seu problema resolvido, elas continuam com os sintomas e muitas vezes elas saem pior da sessão, porque não está na hora de fazer o Pilates e ele não é um tratamento. Depois que você passou pelos tratamentos conservadores, saiu do quadro álgico, você sim pode começar o Pilates, mas eu oriento você a fazer sempre de maneira associada à musculação, que é o treino de força, ela é insubstituível, e você pode complementar um dia na semana com o Pilates e fazer uma vez por semana o RPG como tratamento, no mínimo de 10 a 20 sessões. Eu espero ter ajudado você com esse conteúdo, com essas informações. Manda esse vídeo para aquela sua amiga, aquele seu amigo que você sabe que tem dor na coluna, que está fazendo Pilates, que já conversou com você já percebeu a aflição dele. Encaminha para outras pessoas, assim eu posso ajudar não só você, como também mais pessoas. Lembrando, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, curta esse vídeo se ele ajudou você de alguma maneira e deixa aqui para mim nos comentários a sua dúvida. Eu vou amar conhecer você e eu respondo todo mundo. Mesmo que muitas vezes eu demore de 1 a 3 dias para responder, fique tranquilo que você terá a sua resposta. Gratidão mais uma vez e até o nosso próximo vídeo.